Então, agora vamos entrar aqui no capítulo 6, onde a gente vê aqui a sequência do nosso esboço, tá? Lá no verso de 1 a 3, o que a gente vai ver é justamente essa configuração do governo de Dário, né? Agora ele assume. É interessante a gente ver que quando o Império Medo-Persa assume ali a região da Babilônia, Ciro, né, que era o líder do Império, ele tinha 25 anos na época. E Dário, a gente vai ver lá no final do capítulo 5, ele tinha 62 anos. E ele representava o lado dos medos, né? Ele era tio de Ciro. Ciro era do lado dos persas e Dário do lado dos medos. E ali, por ele ser o mais velho, ter 62 anos, é natural, então, que Ciro permita que ele se assente ao trono e governe, enquanto Ciro vai liderar as campanhas ali do exército persa. Tá bom? Ele já é o segundo ali na sucessão. E a gente vai ver que o período de reinado de Dário ele é curto, ele é cerca de um ano e meio. Então, Dário ele promove ali essa hierarquia, ele coloca os sátrapas, ele coloca os 3 presidentes, e todo esse rearranjo que ele faz é para que o seu reinado não sofra dano. A gente sabe que, né, quando um governo entra no poder, né, ele precisa mexer ali nas peças para que ele não seja prejudicado. Então, ele dispensa alguns funcionários que trabalhavam para o governo anterior, ele elimina alguns ministérios, e a gente vê exatamente essa preocupação de Dário para que o governo não venha sofrer nenhum problema. E então, o mesmo Daniel, ele sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Novamente, a confiança, né, Jefferson? Exatamente. Confiança. A gente vê de novo aqui dizendo, né, ó, ele tinha um espírito excelente. Né? Aquilo que a rainha havia falado a respeito dele, aquilo que Nabucodonosor tinha falado a respeito dele, aqui Ciro também percebe, Dário também percebe isso. Ele olha para Daniel, ele vê a maneira de Daniel agir e ele fala, Daniel é diferente. Daniel ele tem um espírito excelente. E o fato de Daniel ser bom naquilo que ele faz com que Dário pense em colocar ele sobre todo o reino. Ele fala, vou colocar Daniel aqui como meu vice-presidente, meu vice-rei, ele vai governar, não é? Porque não existe pessoa melhor do que ele para exercer esse papel. E é interessante isso que a gente vê lá no final do capítulo 5, Belsazar ele queria colocar Daniel como o terceiro no reino, né? Ele pede quem conseguir interpretar, quem conseguir trazer aqui a interpretação do que está escrito na parede será o terceiro no reino. E aqui a gente vê Dário já querendo colocar também Daniel como o segundo no reino. Depois dele, teria só Daniel ali governando. Então, olha só, realmente Daniel era uma pessoa fora de série. Você olha para a figura de Daniel através do relato bíblico, você fala, que cara impressionante. A inteligência, a sabedoria dele devia ser algo assim, fora do normal, fora do comum. E aí, na sequência, olha o que acontece. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel. E esse termo ele vai se repetir. E isso é fatal, né? Quando você começa a subir, né, na hierarquia, ou quando você começa a ganhar destaque, você, obviamente, vai conseguir elogios das pessoas ali que estão com você, que respeitam o seu trabalho, que admiram o seu trabalho, mas também você vai trazer sobre si a inveja, né, o ciúme de outras pessoas ali que não vão estar tão contentes assim. E esses outros 2 presidentes que estavam junto com Daniel demonstram justamente isso. Eles estavam procurando achar ocasião contra Daniel. E aí, no verso 4, o que é interessante é o seguinte, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Olha a vida lisa de Daniel. A gente vê hoje, os governantes, todos eles têm rabo preso com alguma coisa. Eles procuram alguma coisa, já acha com um parente, já acha com assessor, e já fica na mão das pessoas. Aqui eles procuraram encontrar alguma coisa na vida de Daniel que pudesse ser contra ele, levantaram todo o histórico dele, puxa aí desde quando ele veio lá de Jerusalém. É bom enfatizar que Daniel aqui ele já passou dos 80 anos. Então ele já é um senhor, ele é um senhor de idade. Já. Então ele tem acima de 80 anos e todo esse período que ele serviu ali em Babilônia e agora para o Império Medo-Persa, não foi possível encontrar nada que falasse contra Daniel, que testemunhasse contra ele. Aí eu fico pensando, puxa vida, será que se alguém puxasse, o meu histórico aqui, o que será que eles iriam encontrar contra mim?
não é verdade? Então, a vida lisa de Daniel é uma vida exemplar. E aí, isso leva a estes pares de Daniel, lá no verso 5, né? Eles dizem, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um édito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o édito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E aqui é interessante isso. Eles não conseguem encontrar nada na vida de Daniel que possa dar provas para eles fazerem qualquer acusação contra Daniel. E aí, então, eles falam, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles só vão conseguir algo contra Daniel se eles colocarem ele contra a parede. Se de alguma maneira eles forçarem, ou ele vai obedecer à lei do governo ao qual ele serve, ou ele vai obedecer à lei do seu Deus. E o interessante de tudo isso aqui é, eles conhecem o caráter de Daniel a ponto de saber que ele jamais vai fazer algo contra a lei do seu Deus. E é por isso que eles falam, a gente só tem esse meio para conseguir arrumar alguma ocasião contra Daniel. E quando eu vejo, né, essas palavras aqui, esse testemunho que é dado através da boca destes homens aqui, ele é fantástico. Imagina chegar para você, Elias, e falar assim, ó, só vamos encontrar alguma coisa contra o Elias se nós colocarmos ele contra a lei do seu Deus. Né? Ou seja, nós só vamos conseguir algum meio aqui de derrubar ele ou de passar ele para trás se nós fizermos ele confrontar a lei do seu Deus. Porque a gente sabe que ele não vai negar o seu Deus.